Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Aqui vamos explorar juntos um universo de curiosidades, celebridades e os mistérios da história. Preparem-se para se surpreender. Você vai conhecer histórias de vida que vão te emocionar e te inspirar. Pessoas que, com muita determinação, superaram desafios e alcançaram seus objetivos. Acidentes, tragédias. Vamos relembrar alguns dos mais importantes e trágicos acidentes que marcaram o mundo. Mas, além de chocar, esses eventos também nos ensinam muito todos os dias. E muito mais. Tudo no canal Mundo Curioso. A história de Clodovil Hernandes é uma mistura de glamour e tragédia. Vamos mergulhar nessa jornada fascinante. Do auge da fama na televisão, à mansão luxuosa que se transformou em ruínas. Clodovil viveu uma vida de contrastes. Amado por muitos, mas também cercado de polêmicas, sua história é um lembrete poderoso de que nem todo brilho é ouro, e como o luxo pode se transformar em um peso insuportável. A vida de Clodovil foi um espetáculo, mas com um final que poucos poderiam imaginar. Em um penhasco com vista para as águas azul turquesa de Ubatuba, ergue-se um gigante silencioso, uma estrutura que parece desafiar o tempo e a natureza. Outrora um farol de opulência e grandeza, a mansão construída pelo extravagante estilista e personalidade da TV Clodovil Hernandes, agora permanece como uma lembrança gritante da glória desbotada, um eco distante de um passado vibrante. Sua fachada em ruínas e jardins descuidados sussurram contos de festas luxuosas, ecos de risos e o fantasma de um homem que ousou sonhar grande. As paredes, agora desbotadas, ainda guardam os segredos de noites inesquecíveis. A mansão, antes um símbolo do sucesso de Clodovil, agora levanta uma questão. O que acontece com os sonhos adiados? O que resta quando a ambição encontra a realidade implacável? A história de Clodovil, assim como sua mansão, é uma tapeçaria tecida com fios de ambição, talento, controvérsia e, finalmente, tragédia. Cada canto da mansão reflete um pedaço de sua complexa personalidade. Sua vida, um turbilhão de criatividade e opiniões contundentes, cativou e polarizou o Brasil na mesma medida. Ele era um homem que não tinha medo de ser ele mesmo, independentemente das consequências. E assim como sua personalidade extravagante, sua mansão era uma extensão de si mesmo, ousada, extravagante e impossível de ignorar. Cada detalhe arquitetônico era uma expressão de sua visão única. Hoje a mansão está em uma encruzilhada, presa entre um passado envolto em glamour e um futuro incerto. O que será dela? Será restaurada a sua antiga glória ou deixada para se desintegrar com o tempo? Seu destino está em jogo. Um testemunho silencioso da natureza efêmera da fama e da fortuna. A mansão observa, silenciosa, enquanto o mundo ao seu redor continua a mudar. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos na história desta maravilha arquitetônica, explorando a vida de seu enigmático criador e os fatores complexos que a levaram ao seu estado atual. Vamos desvendar os mistérios e as histórias que ainda ecoam dentro de suas paredes. Clodovil Hernandes foi uma força da natureza, um turbilhão de criatividade e controvérsia que deixou uma marca indelével na sociedade brasileira. Sua presença era inconfundível e sua influência inegável. Nascido em 1937, sua jornada começou na humildade de São Paulo. Desde cedo, ele demonstrou um talento inato e uma paixão que o diferenciavam dos demais. Ele ganhou destaque nos anos 1960, conquistando o mundo da moda com seus designs ousados e personalidade extravagante. Suas criações eram uma mistura de arte e inovação, refletindo sua visão única. Seu nome se tornou sinônimo de alta costura, suas criações estampando as capas de revistas e as figuras da elite brasileira.
Ele redefiniu o que significava ser um designer de moda no Brasil. Mas as ambições de Clodovil iam muito além do mundo da moda. Ele sempre buscou novos horizontes e desafios. Ele se aventurou na televisão, cativando o público com sua inteligência afiada e comentários sem filtro. Seus programas eram um reflexo de sua personalidade vibrante e sem medo. Seus programas de entrevistas eram lendários, uma plataforma onde ele desafiava destemidamente as normas sociais e entrevistava de celebridades a políticos. Ele não tinha medo de fazer perguntas difíceis e provocar debates. Sua natureza franca e língua afiada muitas vezes o colocavam em apuros, mas também o tornaram querido por milhões que o viam como uma voz refrescante em um mar de conformidade. Ele era um sopro de ar fresco em tempos de conformismo. Em 2006, ele atingiu o auge de sua carreira política, conquistando uma cadeira no Congresso Nacional Brasileiro. Sua entrada na política foi um marco, mostrando sua versatilidade e determinação. Sua vitória foi uma prova de sua popularidade duradoura, provando que seu apelo transcendeu os domínios da moda e da televisão. Ele era um ícone que ressoava com pessoas de todas as esferas da vida. A vida de Clodovil foi uma prova do poder da ambição e do fascínio de desafiar as expectativas. Ele nunca se contentou com o status quo e sempre buscou mais. Ele foi um verdadeiro original, um homem que ousou sonhar grande e viver a vida em seus próprios termos. Sua coragem e visão continuam a inspirar muitos. Seu legado, assim como a mansão de frente para o mar, permanece um tema de fascínio e debate. A história de Clodovil Hernandes é um lembrete de que a verdadeira grandeza vem de viver autenticamente e sem medo. Na década de 1980, no auge de seu sucesso, Clodovil embarcou em um projeto que se tornaria uma manifestação física de seus sonhos e extravagância. Ele queria criar algo que fosse mais do que apenas uma casa. Ele queria um símbolo de sua personalidade e estilo de vida. Em um terreno extenso em Ubatuba, com vista para o Oceano Atlântico, ele começou a construir a casa de seus sonhos. A localização era perfeita, oferecendo uma combinação de beleza natural e exclusividade. Nenhuma despesa foi poupada na criação deste palácio à beira-mar, um testemunho da personalidade grandiosa de Clodovil. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para exalar luxo e sofisticação. A mansão, projetada pelo próprio Clodovil, era uma fusão de estilos arquitetônicos, um reflexo de seu gosto eclético e sua propensão para o dramático. Ele incorporou elementos de várias culturas e épocas, criando um ambiente único e impressionante. Mármore importado da Itália adornavam os pisos, enquanto janelas amplas ofereciam vistas deslumbrantes do oceano. A escolha dos materiais refletia seu desejo de criar um espaço que fosse ao mesmo tempo elegante e duradouro. Uma grande escadaria levava a uma infinidade de quartos, cada um deles um testemunho de luxo e opulência. Cada cômodo tinha seu próprio tema e decoração, mostrando a criatividade e o talento de Clodovil. A mansão rapidamente se tornou lendária, um playground para a elite brasileira. Era um lugar onde os ricos e famosos se reuniam para celebrar e desfrutar da companhia uns dos outros. Festas suntuosas, com a presença de celebridades, políticos e socialites, eram comuns. Esses eventos eram conhecidos por seu glamour e extravagância, refletindo o estilo de vida luxuoso de Clodovil. O som de música e risos ecoava pelos corredores, um testemunho do status de Clodovil como um ícone cultural e um homem que sabia entreter com estilo. Ele era o anfitrião perfeito, sempre garantindo que seus convidados se sentissem especiais. Mas por trás da fachada de glamour e extravagância, problemas estavam se formando. A manutenção de um lugar tão grandioso exigia recursos significativos, e as pressões começaram a se acumular. A mansão, um símbolo do sucesso de Clodovil, logo se tornaria um fardo, uma lembrança gritante da natureza efêmera da fama e da fortuna. O que antes era um sonho realizado, agora se transformava em um desafio constante.
Seção 4. O Sol Poente. Declínio de Clodovil e o destino da mansão. Com o passar dos anos, a estrela de Clodovil começou a se apagar lentamente. Sua língua afiada, antes uma fonte de divertimento, o alienou cada vez mais de antigos amigos e colegas. Sua carreira política, embora inicialmente promissora, durou pouco, marcada por controvérsias e desilusões. Problemas financeiros começaram a atormentá-lo, uma consequência de gastos excessivos e renda cada vez menor. A mansão, antes um símbolo de seu sucesso, tornou-se um fardo financeiro, sua manutenção consumindo seus recursos. A saúde de Clodovil também começou a se deteriorar, aumentando seus problemas. Em 2009, Clodovil Hernandes faleceu em decorrência de um AVC, aos 71 anos, deixando um legado tão complexo e contraditório quanto sua vida. Sua morte marcou o início de um novo capítulo na história da mansão, envolto em incertezas e batalhas judiciais. Sem um herdeiro claro e com dívidas crescentes, o futuro da mansão foi lançado no limbo. O sonho de Clodovil, antes tão tangível e vibrante, começou a ruir, espelhando o próprio declínio lento da mansão. Seção 5. Um legado em ruínas. A mansão. Hoje, a mansão permanece como uma lembrança assustadora da glória desbotada de Clodovil. A fachada outrora imaculada está agora marcada pelo tempo e pelo abandono. A tinta descasca das paredes, e os jardins, antes meticulosamente cuidados, estão tomados pelo mato e selvagens. Os estragos do tempo e do clima cobraram seu preço, deixando cicatrizes visíveis. Partes do telhado desabaram, permitindo que os elementos causassem estragos no interior, outrora opulento. Os grandes salões, antes repletos de risos de convidados, agora ecoam com o som do silêncio absoluto. O estado atual da mansão está muito longe de seus dias de glória. É um testemunho silencioso da natureza efêmera da fama e da fortuna, um conto de advertência de como os sonhos podem se transformar em pó rapidamente. Mas mesmo em seu estado decadente, a mansão mantém um certo fascínio, um sussurro da grandeza que um dia foi. Seu futuro permanece incerto, preso em uma teia de batalhas judiciais e restrições financeiras. Mas uma coisa é certa: a mansão, assim como o próprio Clodovil, continua a cativar nossa imaginação, uma lembrança pungente de uma vida vivida no limite, um sonho que brilhou forte, mas que, em última análise, se apagou rápido demais.